Na madrugada de 15 de agosto de 1847, festa de Nossa Senhora da Assunção, o mercado modelo de Salvador fervilhava com os preparativos para mais um dia de comércio intenso. Entre as barracas de peixes frescos, temperos aromáticos e frutas tropicais, escravos de ganho movimentavam-se carregando mercadorias pesadas sob o olhar vigilante de seus senhores. O aroma de dendê misturava-se com o cheiro salgado da maré, criando a atmosfera única daquele que era considerado o coração comercial da Cidade Baixa. Bento Malaquias, escravo de 34 anos, trabalhava no mercado desde os 16, carregando sacos de farinha de mandioca e arroz que chegavam do interior da Bahia. Sua musculatura, desenvolvida pelos anos de trabalho pesado, escondia uma inteligência aguçada e uma memória prodigiosa que registrava cada injustiça, cada humilhação, cada gota de sangue derramada pelas chicotadas que havia recebido ao longo de quase 2 décadas de cativeiro. Nascido na fazenda Santa Rita, no município de Cachoeira, Bento foi vendido ainda adolescente para trabalhar no Porto de Salvador. Sua mãe, Joana Angola, havia sido separada dele quando completou 15 anos, vendida para uma fazenda de café no interior de Minas Gerais. A despedida lacrimosa foi a última vez que viu o rosto da mulher que lhe havia ensinado as primeiras cantigas em Iorubá e as histórias dos ancestrais africanos que resistiam à escravidão através da preservação de suas tradições. No mercado modelo, Bento desenvolveu uma rede complexa de informações que incluía outros escravos urbanos, libertos que trabalhavam como comerciantes autônomos e até mesmo alguns brancos pobres que viam na colaboração com os cativos uma forma de sobrevivência econômica. Essa rede funcionava como um sistema nervoso que transmitia informações sobre movimentações policiais, chegadas de navios negreiros e, principalmente, sobre os métodos e horários dos feitores que controlavam o trabalho escravo no mercado. Durante anos, Bento observou e catalogou mentalmente os hábitos de 5 feitores específicos que haviam transformado a vida dos escravos do mercado num inferno de violência sistemática. Cada um desses homens havia desenvolvido especialidades próprias na arte de torturar e humilhar os cativos, criando um ambiente de terror que ultrapassava as necessidades básicas de controle do trabalho. Antônio Pereira da Costa, o mais cruel dos 5, era conhecido como queima-ferro, por sua prática sádica de marcar escravos com ferros em brasa por infrações mínimas como chegar alguns minutos atrasado ao trabalho. Costa havia desenvolvido uma obsessão doentia por causar cicatrizes permanentes nos corpos dos cativos, acreditando que as marcas físicas serviriam como lembretes constantes de sua autoridade absoluta. Bento carregava 3 dessas marcas nas costas, recebidas em ocasiões diferentes por se recusar a delatar outros escravos que praticavam pequenos furtos para complementar sua alimentação insuficiente. Manuel Rodrigues Santos, o segundo da lista mental de Bento, especializara-se em castigos que atacavam a dignidade dos escravos sem deixar marcas físicas visíveis. Língua de cobra, como era apelidado pelos cativos, obrigava os escravos a se humilharem publicamente diante de compradores brancos, forçando-os a imitar animais ou executar danças grotescas que ridicularizavam suas tradições culturais africanas. Santos acreditava que, destruindo o orgulho e a identidade cultural dos escravos, estaria criando trabalhadores mais submissos e eficientes. João Batista de Oliveira, conhecido como Corta-Língua, havia criado um sistema de punições que visava especificamente impedir a comunicação entre os escravos. Qualquer cativo flagrado falando em idiomas africanos recebia golpes de chicote na boca, causando ferimentos que dificultavam a fala por semanas. Oliveira havia compreendido instintivamente que a preservação das línguas ancestrais constituía uma forma de resistência cultural e dedicava-se obsessivamente a quebrar essa comunicação clandestina. Francisco de Paula Silva, o 4º feitor da lista de vingança de Bento, especializara-se em castigos que atacavam a capacidade de trabalho dos escravos de forma permanente. Quebra-braço desenvolvera técnicas específicas para causar lesões que diminuíam permanentemente a força física dos cativos rebeldes, transformando-os em exemplos vivos das consequências da desobediência.
Silva acreditava que escravos parcialmente incapacitados serviriam como advertência constante para os outros trabalhadores. José Maria da Conceição, o último nome na lista de morte de Bento, era o mais psicologicamente cruel dos 5 feitores. Mata-sonho especializara-se em identificar as esperanças e sonhos individuais dos escravos para destruí-los sistematicamente. Se descobria que um cativo sonhava comprar sua alforria, criava situações que o obrigavam a gastar suas economias. Se um escravo mantinha esperanças de rever familiares vendidos, inventava histórias falsas sobre suas mortes. Conceição havia compreendido que destruir a esperança era mais eficaz do que a violência física para quebrar a resistência dos cativos. Durante 18 anos, Bento suportou as crueldades desses 5 homens, observando silenciosamente seus métodos, memorizando seus horários, estudando suas fraquezas pessoais. Como um estrategista militar, compilou informações detalhadas sobre cada alvo, incluindo suas residências, famílias, vícios e medos. Sabia que Antônio Costa bebia cachaça todas as manhãs antes do trabalho, que Manuel Santos tinha terror de cobras, que João Oliveira mantinha uma amante negra em segredo, que Francisco Silva devia dinheiro a agiotas perigosos e que José Conceição era viciado em jogos de cartas. A escolha do dia 15 de agosto para executar sua vingança não foi casual. A festa de Nossa Senhora da Assunção atraía milhares de fiéis ao mercado modelo, criando a confusão ideal para mascarar suas ações. Além disso, a data tinha significado especial para os escravos católicos, que viam na Assunção da Virgem Maria um símbolo de libertação espiritual que antecipava sua própria liberdade terrena. Bento havia desenvolvido um plano que aproveitava a geografia complexa do mercado modelo, com seus corredores estreitos, depósitos escuros e múltiplas saídas que davam para a baía. Cada execução aconteceria em local diferente, usando métodos distintos que demonstrariam sua versatilidade como instrumento de justiça. Não se tratava simplesmente de assassinatos por vingança pessoal, mas de uma declaração de guerra contra todo o sistema que permitia que homens como aqueles 5 feitores exercessem poder absoluto sobre vidas humanas. 3 meses antes da data escolhida, Bento iniciou os preparativos finais. Roubou uma faca de açougueiro de uma das barracas do mercado, escondendo-a num local secreto conhecido apenas por ele. Obteve veneno de rato através de um liberto que trabalhava como exterminador, guardando a substância letal numa pequena garrafa de vidro. Coletou pedras afiadas da praia durante suas caminhadas noturnas, selecionando aquelas com formato ideal para serem usadas como projéteis mortais. A véspera da festa amanheceu com céu nublado e ar pesado, como se a própria natureza pressentisse a violência que se aproximava. O mercado modelo fervilhava com os preparativos para o dia seguinte, quando milhares de fiéis lotariam o local para celebrações religiosas. Bento executou suas tarefas rotineiras com a tranquilidade aparente de sempre, mas seu coração batia com força crescente enquanto revisava mentalmente cada detalhe de seu plano. Durante a madrugada, fez uma oração silenciosa diante de uma pequena imagem de Nossa Senhora que mantinha escondida entre seus pertences pessoais. Pediu proteção espiritual para executar o que considerava uma missão de justiça divina, eliminando 5 demônios que haviam causado sofrimento imensurável aos filhos da África. Para Bento, não se tratava de crime, mas de uma forma de justiça que os tribunais dos brancos jamais fariam. A primeira execução aconteceu às 5 horas da manhã, quando Antônio Costa chegou ao mercado já embriagado pela cachaça matinal. O queima-ferro dirigiu-se ao seu local habitual, um pequeno depósito onde guardava os instrumentos de tortura que usava para marcar escravos rebeldes. Bento o aguardava escondido atrás de sacos de farinha, segurando a faca de açougueiro com mãos firmes e determinadas. Quando Costa se abaixou para pegar um ferro de marcar, Bento emergiu das sombras como uma aparição vingativa. A faca penetrou entre as costelas do feitor, perfurando o coração com precisão cirúrgica. Costa morreu instantaneamente, seus olhos se arregalando de surpresa
antes de perderem definitivamente o brilho da vida. Bento limpou a lâmina na camisa da vítima e sussurrou: "Agora você sabe como é ser marcado pelo ferro do sofrimento." O corpo de Costa foi descoberto apenas 2 horas depois por outro feitor que procurava instrumentos de trabalho. A morte foi inicialmente atribuída a um assalto comum, já que pequenos furtos aconteciam frequentemente no mercado durante a madrugada. Ninguém suspeitou que se tratava do início de uma vingança sistemática planejada durante quase 2 décadas. A segunda morte aconteceu ao meio-dia, quando o movimento do mercado atingia seu pico e a confusão geral mascarava ações suspeitas. Manuel Santos, o Língua de Cobra, estava supervisionando o descarregamento de um navio quando Bento se aproximou discretamente, carregando um saco de farinha aparentemente normal. Dentro do saco, escondida entre os grãos, estava uma cobra cascavel viva que Bento havia capturado nos arredores da cidade. Fingindo tropeçar acidentalmente, Bento derrubou o conteúdo do saco sobre Santos, liberando a serpente furiosa que imediatamente atacou o feitor aterrorizado. As presas da cascavel injetaram veneno suficiente para matar Santos em questão de minutos, enquanto ele gritava desesperadamente pedindo ajuda. A morte foi atribuída a um acidente trágico, já que cobras ocasionalmente apareciam no mercado trazidas por navios vindos do interior. João Oliveira, o Corta-Língua, foi a terceira vítima, morto durante a tarde quando supervisionava o trabalho de escravos numa área isolada do mercado. Bento aproximou-se dele fingindo trazer informações sobre um roubo, mas quando Oliveira se abaixou para ouvir o suposto relato, recebeu uma pedrada na têmpora que causou fratura craniana fatal. A pedra, arremessada com força e precisão, produziu um som seco que se confundiu com o barulho de cargas sendo descarregadas. A morte de 3 feitores em um único dia finalmente despertou suspeitas entre as autoridades do mercado. O administrador-geral ordenou que todos os escravos fossem vigiados mais de perto e que estranhos fossem interrogados antes de entrar nas áreas de trabalho. Mas Bento continuava sendo visto pelos outros feitores como um escravo submisso e confiável, que jamais teria coragem ou inteligência para planejar ações violentas. Francisco Silva, o quebra-braço, tornou-se mais cauteloso depois de descobrir que 3 de seus colegas haviam morrido em circunstâncias estranhas. Durante a tarde, manteve-se em áreas bem iluminadas e evitou ficar sozinho em locais isolados. Mas Bento havia previsto essa reação e preparado uma armadilha que explorava exatamente o medo crescente do feitor. Fingindo estar gravemente ferido, Bento cambaleou até Silva pedindo socorro médico, alegando ter sido atacado pelo mesmo assassino que havia matado os outros feitores. Quando Silva se aproximou para examinar os supostos ferimentos, Bento o golpeou com uma barra de ferro roubada de uma das obras do mercado. O impacto fraturou o crânio do feitor, causando morte instantânea. A ironia não escapou a Bento. O homem que quebrava braços alheios havia morrido com a própria cabeça esfacelada. José Conceição, o último alvo, já estava em pânico total quando o corpo de Silva foi descoberto. O mata-sonho compreendeu que estava sendo caçado sistematicamente e tentou fugir do mercado antes do anoitecer, mas Bento havia antecipado essa tentativa de escape e preparado uma emboscada na saída principal do mercado. Conceição foi encontrado morto na madrugada seguinte, aparentemente vítima de envenenamento. O veneno de rato havia sido misturado à cachaça que ele consumiu numa taverna próxima ao mercado, causando uma morte lenta e agonizante que durou várias horas. Bento observou de longe os últimos momentos do homem que havia destruído os sonhos de centenas de escravos, sentindo uma satisfação profunda ao ver o algoz finalmente experimentar o desespero que havia causado em suas vítimas. A morte dos 5 feitores em menos de 24 horas causou pânico generalizado entre as autoridades do mercado e da cidade. Pela primeira vez na história de Salvador, alguém havia eliminado sistematicamente representantes do aparato de controle escravo, demonstrando um nível de planejamento e execução que desafiava todas as concepções sobre a capacidade dos cativos de se organizarem para ações complexas.
A investigação que se seguiu mobilizou todas as forças policiais da cidade, mas Bento permaneceu insuspeito durante semanas. Sua aparência de escravo submisso e trabalhador dedicado o protegia das suspeitas, enquanto outros cativos começavam a vê-lo como um herói legendário que havia conseguido cobrar as contas do sofrimento imposto pelos feitores cruéis. Bento continuou trabalhando normalmente no mercado modelo durante 2 meses após as execuções, observando silenciosamente as mudanças que sua vingança havia causado no comportamento dos novos feitores contratados para substituir os mortos. O medo se espalhara entre os controladores do trabalho escravo, que agora tratavam os cativos com mais cautela, temendo que outros bentos pudessem estar planejando vinganças similares. A captura finalmente aconteceu em outubro de 1847, quando um escravo doméstico, torturado pelos novos métodos de investigação da polícia, revelou ter visto Bento próximo aos locais onde alguns dos feitores haviam sido encontrados mortos. Durante o interrogatório, Bento confessou orgulhosamente ter executado 5 homens, descrevendo cada morte como um ato de justiça necessária contra demônios que se alimentavam do sofrimento dos filhos da África. Esses homens não mereciam viver, declarou Bento durante seu julgamento, que durou apenas 3 dias. Eram bestas feras que transformaram o trabalho em tortura e a vida em inferno. Nossa Senhora da Assunção me deu força para fazer o que vocês jamais fariam: limpar o mundo da presença desses demônios. Suas palavras ecoaram pelo tribunal com uma dignidade que impressionou até mesmo os juízes que o condenaram. Bento foi condenado à morte por enforcamento, com execução marcada para a Praça da Piedade. Durante os últimos dias na prisão, recebeu centenas de visitas de escravos urbanos e libertos que o viam como símbolo máximo da resistência contra essa opressão. Muitos traziam flores, comida e orações, transformando sua cela numa espécie de santuário da resistência negra. A execução aconteceu na manhã de 18 de dezembro de 1847, diante de uma multidão de mais de 6.000 pessoas. Bento caminhou para o cadafalso com a dignidade de um rei africano, cantando uma cantiga em Yorubá que sua mãe lhe havia ensinado na infância. Suas últimas palavras, gritadas para a multidão antes da execução, tornaram-se um grito de guerra que ecoaria pelas gerações seguintes. A liberdade não se pede, se conquista com sangue e coragem. A morte de Bento não encerrou o movimento que ele havia iniciado. Nos anos seguintes ao massacre do Mercado Modelo, eclodiram revoltas de escravos em várias cidades brasileiras, todas inspiradas pelo exemplo do homem que havia provado ser possível enfrentar o sistema usando apenas inteligência, coragem e determinação absoluta. O impacto psicológico sobre as autoridades foi devastador e duradouro. Pela primeira vez na história colonial, um único escravo havia conseguido eliminar sistematicamente 5 representantes do aparato repressivo, usando métodos que demonstravam sofisticação estratégica incompatível com a imagem de inferioridade intelectual que os brancos atribuíam aos africanos e seus descendentes. O caso forçou as autoridades a reconhecerem que subestimavam gravemente a capacidade de organização e resistência dos cativos. Senhores de escravos em todo o Brasil começaram a tratar seus feitores com mais cuidado, reconhecendo que a crueldade excessiva podia despertar vinganças letais que colocariam em risco todo o sistema de controle do trabalho escravo. Novos métodos de vigilância foram implementados, mas, paradoxalmente, isso apenas fortaleceu a solidariedade entre os cativos, que desenvolveram sistemas de comunicação e proteção mútua mais sofisticados. O exemplo de Bento inspirou o surgimento de lendas similares em outras províncias brasileiras. Escravos que conseguiam eliminar feitores cruéis tornavam-se figuras míticas que combinavam inteligência estratégica com uma filosofia de resistência contra a opressão. Todos seguiam o modelo estabelecido por Bento: usar a paciência, a observação e o conhecimento íntimo do inimigo como armas mais poderosas do que a força bruta. A transformação mais significativa foi na percepção que os próprios escravos tinham de suas possibilidades de resistência.
Bento havia demonstrado que não era necessário organizar revoltas armadas ou fugir para quilombos para combater a opressão. Bastava desenvolver a inteligência estratégica e aguardar pacientemente o momento certo para cobrar as contas do sofrimento imposto pelos opressores. Décadas depois, quando a escravidão foi finalmente abolida no Brasil, muitos historiadores reconheceram Bento como precursor direto dos movimentos de resistência que haviam contribuído para acelerar o fim do sistema escravista. Sua estratégia de eliminar fisicamente os representantes mais cruéis da repressão havia enviado uma mensagem clara. Os opressores não estavam mais seguros, mesmo protegidos por leis e soldados. Hoje, quase 2 séculos depois, Bento é lembrado na Bahia como um dos maiores símbolos da resistência escrava. Um homem que provou ser possível enfrentar a injustiça usando apenas inteligência, coragem e determinação absoluta. O mercado modelo, agora transformado em centro turístico, ainda ecoa com as lendas sobre o escravo que transformou uma festa religiosa no palco de sua vingança pessoal. O massacre do Mercado Modelo entrou para essa história como um dos episódios mais emblemáticos da resistência escrava no Brasil, demonstrando que a luta pela liberdade podia assumir formas muito mais sofisticadas do que simples revoltas armadas. Bento havia provado que uma única pessoa, armada apenas com inteligência e determinação absoluta, podia abalar as estruturas de um sistema opressor centenário. A história de Bento nos ensina que a luta pela justiça pode assumir formas que os opressores jamais imaginam. Sua vingança na festa de Nossa Senhora da Assunção demonstrou que até mesmo as celebrações religiosas podiam se transformar em campos de batalha quando os oprimidos decidiam cobrar as contas do sofrimento imposto. Bento morreu há mais de 1 século e meio, mas seu legado permanece vivo na memória de todos aqueles que acreditam que não há sistema de opressão tão perfeito que não possa ser abalado por uma única pessoa disposta a pagar qualquer preço pela justiça. Esta é a verdadeira história de Bento Malaquias, o escravo do mercado modelo que transformou uma festa religiosa no palco de sua vingança pessoal, cobrando com sangue uma conta de 18 anos de sofrimento e humilhação. 5 feitores morreram naquele dia de agosto de 1847, vítimas não apenas da fúria de um homem, mas da força ancestral de uma resistência que eles haviam subestimado fatalmente. Bento havia provado que a inteligência era mais poderosa do que a força, que a paciência era mais letal do que a violência impulsiva, e que um único escravo determinado podia transformar-se numa força imparável de justiça e libertação.